sejam bem-vindos ao terceiro programa de TV do projeto Educação Inclusiva, modificando atitudes e comportamentos. Esse projeto é realizado pela Fundação Demócrito Rocha, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Estamos produzindo uma série de conteúdos de fácil assimilação sobre o papel da família, da escola e do poder público na inclusão de pessoas com deficiência no espaço de aprendizagem escolar. O tema deste terceiro programa de TV é o papel da família na inclusão de pessoas com deficiência. E eu converso com Odair Mendonça, cadeirante, que há mais de 17 anos está na luta pela inclusão da pessoa com deficiência. É vice-presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Fortaleza e conselheiro estadual de saúde, representando as entidades de pessoas com deficiência. E também converso com a Marina Maia, que é jornalista e mestranda em comunicação pela UFC. A Marina é mãe do Theo, que tem 7 anos e é diagnosticado com a síndrome genética ZTTK e autismo. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Eu vou começar contando um pouco a história do Odair, né? Pedindo para que você conte, Odair, a história de como você se tornou cadeirante. Paula, a importância da família, né, na vida da pessoa com deficiência, ela vem desde o início. Né? Contar aqui um pouco, né? Eu sou o 14º, uma família de 17 filhos, né? Fomos criados com muito amor. Sempre o mais velho cuidando do mais novo, né? E aí, assim, quando o meu acidente foi em 2005. Só que em 2002, o meu irmão mais novo que eu, 1 ano, sofreu um acidente de moto. Ele estava vindo do interior e sofreu um acidente no Chorozinho. Ele foi socorrido de forma inadequada. Ele veio na ambulância do Chorozinho para cá, né, sentado. Quando chegou no IJF, como ele tinha tido uma pancada nas costas, o que é interessante a gente frisar, a questão do socorro, né? Se ele tivesse sido socorrido e tivesse vindo sentado na maca, ele não teria deitado, tido, né? Exatamente, tivesse vindo deitado na maca, né, com imobilizado e tudo mais. Quando ele chegou no IJF, ele já não sentia mais as pernas, ele estava com a microfratura na T3 e com isso uma lesão medular. Então, eu passei o dia com ele no IJF, né? No final do dia eu consegui o leito, ele foi transferido da emergência para o leito já. Como ele era um paciente de muito... a gravidade, né? Ele precisaria ficar em repouso absoluto. Quando foi por volta das 18 horas, né? Eu desci para o serviço social para pegar a guia para ficar com ele. Quando eu cheguei no serviço social feliz, né? Que eu já tinha conseguido aquele leito para ele, a assistente social olhou para mim e perguntou se eu sabia o que era uma lesão medular. E eu disse que não. Aí ela pegou e falou, olha, o seu irmão nunca mais vai andar. O seu irmão vai ficar de cadeira de rodas. Naquele momento, assim, faltou terra nos pés, né? E eu comecei a chorar e eu pedi a Deus, se tivesse alguém de ficar de cadeira de rodas, que fosse eu, não ele. Certo? 6 meses depois, ele estava completamente recuperado. 3 anos depois, eu sofri um acidente. De carro? De moto também. Eu estava... foi no dia 10 de maio de 2005. Eu saí de casa para ir trabalhar, né? E com o refrão da música do Roberto Carlos, Jesus Cristo, eu estou aqui, na minha cabeça. Tinha passado a noite chovendo, ainda estava chovendo. E eu saí, né? Eu morava na Barra do Ceará e trabalhava no José Paulo. Eu saí de casa, no percurso, eu vi água na pista, eu desacelerei a moto para passar na água, só que era uma cratera. A moto entrou e eu passei e caí de costas no meu fio. Já no momento, eu já não senti mais as pernas, né? A minha lesão é T3 também, por incrível que pareça, a minha lesão foi T3. E aí... né, naquele momento que eu caí, algumas pessoas estavam perguntando como era que estava, a posição que estava o meu corpo, né, eles me falaram, e eu simplesmente disse, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. E pronto. E de lá para cá, a gente, né, tem vindo, resumindo. Você tinha Eu tinha 25 anos. 25 anos. Morava com seus pais? Não, eu morava só. E assim, a questão
voltando aqui, a questão não é, Deus tirou do meu irmão e colocou em mim. Deus estava me capacitando para quando chegasse a minha vez. Aquele acidente que aconteceu com meu irmão, na verdade, era Deus me preparando para isso aqui, né? E aí, quando eu estava no hospital, né, a minha família toda naquela pressão, naquele tumulto, naquela agonia, né? E aí eu sempre tranquilizamos a todos, né, que graças a Deus tinha sido comigo, não tinha sido com nenhum dos meus irmãos. Eu estava agradecendo a Deus que era comigo, que eu estava passando daquela situação. Não que eu me sentisse melhor que eles, não, mas Deus tinha me preparado já para isso, né? Porque a todo momento eu lembrava, naquele momento, daquela aflição com o meu irmão, que eu pedi a Deus. Então, assim, isso me tranquilizou bastante, né? Logo, né, o meu pai mora no interior, meu pai e minha mãe moram no interior, somos de Ibicuitinga, e o meu pai queria que eu voltasse para morar com eles, para eles cuidarem de mim, e eu disse que não, né? Fui morar com a irmã minha, né, minha irmã, o esposo dela e mais 3 filhos, né? E aí foi o processo de readaptação, né, de voltar a viver, né? E assim, durante esses 18 anos que eu tenho de cadeirantes, né, mais de 18 anos já, eu só chorei por 20 minutos. Foi aproximadamente uns 4 meses depois do acidente, né? Eu tomei um banho, tomei um café e na época não era uma cadeira que eu mesmo me deslocava, né? Era uma cadeira com as rodinhas pequenininhas que a minha irmã, né, me levou. Dependia muito do outro, dependia né? muito de tudo, né? Porque nem para sair de um canto para o outro, para eu me deslocar qualquer coisa, eu precisava de alguém, né? Da minha irmã, no caso, me tirar, né? Então ela me levou, me botou na área e eu comecei, a moto ainda estava lá na área, né, na garagem, e eu comecei a olhar para a moto e passar, né, um filme na cabeça, né? Eu praticava motocross, né? Eu fazia manobras radicais, então assim, eu tinha uma vivência muito grande nessa área. E aí começou a passar um filme do que eu fazia, né? E ali eu chorei por 20 minutos e simplesmente enxuguei as lágrimas e falei o seguinte: a partir de hoje eu vou passar a viver minha vida normalmente, como se isso aqui não fosse o problema. E foi isso que aconteceu, né? Com o apoio da minha família, passei a ter a minha vida normal como qualquer uma outra pessoa, né? Como hoje é normal, vou e venho para todos os locais. A cadeira de roda não é problema, a cadeira de roda é solução. Muitas vezes, quando você precisa de uma cadeira de roda, as pessoas têm uma rejeição porque acham que a cadeira é o problema, mas não é. A cadeira é a solução do problema, né? E aí pronto, passei a encarar dessa forma, né? E estamos aqui hoje, buscando, né, a inclusão da pessoa com deficiência. Logo quando eu, né, comecei a me recuperar, eu vi a dificuldade que é realmente para a pessoa com deficiência, que infelizmente As barreiras arquitetônicas, né? As barreiras arquitetônicas, mas o pior do que as barreiras arquitetônicas é o preconceito, né? Que existe por parte da sociedade, grande parte da sociedade ainda existe, né? Por ignorância e falta de conhecimento. Ignorância na questão de falta de conhecimento. Porque o que aconteceu comigo, né, um acidente de percurso de trabalho, pode acontecer com qualquer cidadão a qualquer momento, a qualquer dia, né? Ninguém está livre disso. Né? Marina, e conta um pouco da história do Theo, né? Ele é um menino de 7 anos que tem essa síndrome rara e também o autismo. Como é que foi encontrar esse diagnóstico? Como é que é a sua jornada de mãe? O Theozinho, ele nasceu prematuro, de 32 semanas, ficou 100 dias na UTI e teve uma restrição de crescimento no útero. E a gente foi observando que o desenvolvimento dele não estava sendo igual aos outros coleguinhas prematuros. E aí eu continuei indo nos médicos com ele para descobrir o que ele teria. E todos falavam que era da prematuridade. Até que em 2019, fomos numa geneticista. Ela indicou que o Theo fizesse o exoma
que é um mapeamento, né, de 22 mil genes, para ver que síndrome seria. A gente acreditava que era uma síndrome, que era a síndrome de Silver-Russell, só que o resultado saiu com 90 dias e era a ZTTK. ZTTK é uma sigla, na verdade, né, de 4 letras, para designar o nome de 4 autores japoneses que descobriram a doença, mais ou menos nos anos 90, né? Só que na literatura só tem estudos a partir de 2015, e o Theo nasceu em 2016. Então, assim, todo o trabalho que é feito com o Theo é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Ele faz as terapias, faz fisioterapia, fono, terapia ocupacional, faz aba, psicopedagogia, mas ainda é uma síndrome que a gente tem muitas dúvidas, né? Não se sabe o prognóstico dela, se sabe só que a gente tem que estimular e dar, né, qualidade de vida para essas crianças com a síndrome. Você vive a maternidade atípica, né? Como é que é esse processo? O que é que representa para você? De que forma você se enxerga dentro desse processo de cuidar do Theo, né? Você citou aí que ele faz várias terapias. Também tem a questão, né, da criança autista ser um menino mochila, que põe a mochila nas costas de manhã e passa o dia fazendo terapias, vai para a escola. Como é que é essa tua vivência? Como é que você se enxerga dentro dessa definição de mãe atípica? Sim, a maternidade em si ela já é cheia de desafios. E a maternidade atípica eu diria que é o dobro, né? A gente tem muitos desafios todos os dias. Essa questão do Theozinho ser autista e estar de mochila o tempo todo, né? De ir para as terapias. O brincar livre dele é só os finais de semana, porque de segunda a sexta pela manhã tá na escola. E à tarde, dependendo do dia, ele tem 3 terapias, né, no mesmo turno. E eu sou mãe solo também, a gente mora com os meus pais. Eu me separei quando o Theozinho tinha 1 ano. Então, é uma rotina bem desgastante. Eu precisei renunciar do meu trabalho, renunciar aos meus estudos, né? Tô tentando retomar o mestrado, mas tem sido um desafio também retomar a carreira, porque realmente a rotina do Theo é a minha rotina também, né? E aí eu me propus, desde que ele nasceu e teve esse diagnóstico, tanto da ZTTK quanto do autismo, que o do autismo foi no ano passado, eu me propus, né, a estar acompanhando o desenvolvimento dele em todos os momentos. Odair, como é que você escuta, né, a Marina falar isso? Você contou que a sua irmã cuidou de você, mas de que outra forma você recebeu cuidados também? Como é que você enxerga a maternidade atípica, a paternidade atípica? Olha, eu tenho a experiência também, né? Eu também sou pai atípico, sou pessoa com deficiência, também sou pai atípico, né? A mesma coisa que a Mariana passa, eu passei também com o Davi. E dizer assim, né, que a importância da família. O Paula tem um grande problema hoje, que as pessoas, principalmente os homens, quando tem um filho com qualquer tipo, qualquer deficiência que seja, a primeira coisa que ele faz é abandonar, né? Abandona a mãe e o filho. Isso tem estudos, mais de 60% dos pais fazem isso, né? E é com tristeza, né, que a gente vê esses números, né? Sabendo da importância da família, da importância do pai, da importância da família no crescimento, no desenvolvimento dessa criança, né? Ou no desenvolvimento dessa pessoa, que você pode nascer com deficiência, mas você pode ser uma deficiência também adquirida, né? Então, no meu caso, né, os meus irmãos me ajudaram muito, o meu pai e minha mãe me ajudaram muito, apesar da distância, né, mas o apoio, né? E assim, lembrando que muitas vezes o atendimento, o poder público, ele só vira para a pessoa com deficiência. E o atendimento não deve ser só para a pessoa, mas também para a família, né? Porque em uma família estruturada é uma coisa. Numa família desestruturada vai ser outra coisa, entendeu? O grande problema é esse.
Então, assim, há sim que trabalharmos a questão da família, a questão da família, do amor entre os membros da família, né? Então, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Porque não é só um que vai cuidar, né? No meu caso, todos os meus irmãos me ajudavam, um levava para fisioterapia, o outro fazia fisioterapia em casa, né? Então, assim, isso, né? Morei por 3 anos com a irmã, depois fui morar com outra irmã, né? Então, assim, até casar, até ter minha vida de volta novamente, né? Então, foram mais de 5 anos morando com as minhas irmãs, né? Primeiro com uma, depois com outra. Você seguiu na mesma profissão? Não. Eu me afastei por conta, né, de não poder mais desenvolver, porque eu era motorista de ônibus. Então, por esse motivo, eu aposentei, né? Estou aposentado, né? Porém, né, foi onde entrou para ocupar o meu tempo a questão do trabalho social, né, de cuidar do próximo, né? Que é uma coisa que eu faço e me sinto muito, muito, muito bem, né? Apesar da gente andar, remar, chega lá na frente, alguém bota a gente tudo, né? Tudo que a gente conquistou, mas a gente está aqui para lutar, né? Olhar para o próximo como nós gostaríamos de ser tratado, né? Tratar o próximo como nós gostaríamos de ser tratado. Você falou sobre políticas públicas para a família, né? A gente sabe da importância disso. De quais políticas públicas vocês sentem falta? Quais seriam as estratégias necessárias para uma criança como o Theo se sentir mais incluído, né? Um cadeirante se sentir mais incluído? Olhando para as políticas públicas, quais seriam, na opinião de vocês, as necessárias e as que existem e não exatamente funcionam? No caso do Theozinho, se você for pensar pelo ponto de vista da escola, a inclusão é algo que lá eles priorizam, né? Principalmente em relação à socialização, né? Então, ele é sempre inserido com a turma, ele consegue acompanhar o mesmo conteúdo dado em sala de aula, e aí o que a gente faz, né? A gente consegue adaptar esse conteúdo, porque vai ter momentos em que ele vai conseguir resolver aquela atividade, e momentos em que ele não vai conseguir. Então, eu acho que a parceria, né, o diálogo entre família e escola é muito importante. Agora, eu acho que é imprescindível pensar na presença de um auxiliar de educação especial em sala de aula, que é isso que eu tenho lutado com a escola para a gente conseguir colocar para o Theo. E para as outras crianças que estão lá, que são atípicas, no caso, né? Ele precisa de uma atenção especial para ele conseguir acompanhar os conteúdos, né? Conseguir interagir com os colegas, precisa de um direcionamento maior, né? Que por enquanto, como está, ele ainda não está conseguindo, né? Então, eu acredito que seria fundamental ter, né, as escolas em particulares, públicas, ter essa questão do auxiliar de educação especial em sala de aula. Bem, assim, o que eu vejo hoje é o seguinte, se fala muito, mas se pouco faz. Eu digo isso por parte do poder público, né? Você vê hoje uma empresa com mais de 100 funcionários, ela tem que atingir a cota de contratação de pessoas com deficiência, que pode ser de 2% a 5%, né? Mas assessoria dos vereadores, assessoria dos deputados, quantos deputados nós temos hoje no estado do Ceará que tem algum assessor pessoa com deficiência? Nenhum. Quantos vereadores nós temos em Fortaleza com um assessor pessoa com deficiência? Nenhum. Então, nós temos que ocupar esses espaços. Certo? É difícil. Mas tem que começar onde? Onde se faz, onde se produz, que, no meu entendimento, hoje é dentro dos poderes públicos, né? Aí você vê uma reforma de uma praça, uma reforma como a Avenida Beira-Mar, por exemplo, foi toda reformada, tudo bonitinho. Aí você chega lá, eu, usuário de cadeira de roda, chego lá naqueles quiosques, os toaletes não são acessíveis. De onde foi a falha? Onde está a falha? Todos sabem que
toda construção, seja privada, seja pública, ela deve ser acessível. Como é que você tem uma obra da magnitude com os quiosques como você tem e não tem acessibilidade? Então é isso. Falta o quê? Falta sensibilidade? Falta conhecimento? Falta o quê? Então, assim, infelizmente, muito se fala e pouco se faz. Né? Essa é a verdade, essa é a realidade. Né? Nas escolas você tem, não, a escola tem que ter, o professor tem que ter tudo, mas quando você chega na realidade é outra. Né? Você chega em uma escola para visitar, como eu estive em uma escola para visitar, as rampas, tem as rampas, mas elas são completamente inacessíveis. Inacessíveis por quê? Íngreme. Porque não adianta você construir uma rampa com a inclinação que não seja adequada para eu subir na cadeira de rodas. Então, assim, nessa escola tem uma professora que é cadeirante. Ela não consegue chegar na sala dos professores por conta da inclinação da rampa. Entendeu? Ou seja, fez, mas não fez como deveria fazer. Foi um paliativo. Até, voltando aqui, no caso de uma rampa inadequada, é melhor você ter um degrau. Por quê? Porque a rampa inadequada, ela corre o risco de você ir me ajudar e você escorregar nela e cair nós dois. E no degrau, não. No degrau, você já está mais apoiado. Entendeu? Então, alguém ajuda, né? Exatamente. E de que maneira o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência de Fortaleza, que você faz parte, atua nesses alertas, aponta essas questões? Isso. A gente recebe as demandas dos usuários, vamos até o local, fazemos uma fiscalização. De lá, nós saímos com os encaminhamentos e direcionamos aos órgãos competentes, como no caso de uma escola, a Secretaria de Educação, né? E a gente faz o relato e aí a Secretaria de Educação toma as devidas providências, né? Como no caso dessa escola que a gente foi, a gente descobriu que tinha sido feita uma reforma em 4 salas. Era para ter deixado todos os pisos reto com o piso do pátio, só que ficou uma diferença de 20 centímetros. Quando foi a Secretaria de Educação receber a obra da construtora, foi reprovado porque não tinha rampa, né? Aí foi naquele meio campo, o engenheiro da prefeitura ligou para a coordenadora e autorizou ela a receber o serviço, né, da construtora da forma que estava. Ou seja, lá nós temos uma diferença de nível de 20 centímetros e nós temos uma rampa na extensão de 50 centímetros. Ou seja, ela ficou assim, ela ficou uma rampa muito íngreme que corre o risco das crianças que não têm deficiência, se a criança com deficiência estiver com o sapato, a sandália suja de areia, ele escorrega na rampa. Ou seja, em vez de ter uma rampa, tem um escorregador na entrada das salas de aula. E aí, é isso. Marina, tem uma lei que foi aprovada recentemente sobre o uso do cordão de girassol, né, por crianças com deficiências ocultas. O TEU usa algum desses recursos? Sim, o TEU usa. Inclusive, a gente recebeu recentemente da prefeitura a carteirinha dele, com cordão de girassol, né, para a gente poder buscar os direitos dele, o acesso livre, né, do TEUzinho aos passeios, a shopping, aos brinquedos, né, e todos os direitos mesmo legais que a gente tem que garantir para ele. E aí ele tem usado realmente quando a gente vai sair. O que é que você enxerga de principal barreira para o TEU, assim, as barreiras atitudinais mesmo? Como o Odair falou, é o preconceito, é a falta de empatia? Eu acredito que é um pouco de tudo, né? Assim, as pessoas têm essa questão da desinformação, da ignorância, né? Da falta de conhecimento, como o Odair comentou. E tem a questão também de ter um pouco de receio mesmo, né? Eu noto que algumas crianças, quando elas estão em contato com o TEU, elas ficam um pouco assustadas, não sabem muito como interagir com ele. Outras já são mais carinhosas.
Então, eu acho que é um pouco também dos pais entrarem, né, nesse processo, conversar com essa criança típica e dizer, olha, o Theozinho, né, ou alguma criança atípica tem essa questão, essa limitação, mas ele está, né, disposto a brincar, interagir, socializar, é uma criança como outra qualquer, né? E eu acho que tem um pouco de tudo. Tem o preconceito, tem a falta de empatia, tem a questão da desinformação. E aí, assim, eu, como sou jornalista também, em todos esses momentos eu procuro reivindicar os direitos dele, conversar, dialogar com a escola. Se eu precisar conversar com algum pai, com alguma mãe, também estou à disposição, porque eu acho que, assim, para a gente combater o preconceito, a gente tem que informar, né? Acho que informar a sociedade é importante. É um capacitismo estrutural que a gente tem no Brasil, né? Com certeza. Como é que você enxerga isso, daí? Vive na pele, né? Isso. Olha, Paula, é complicado. Quando você fala, na verdade, o capacitismo é histórico, isso é dos primórdios, né? Olha, até 1970, a pessoa com deficiência para estudar, a criança que tinha polineolite, ele teria que comprovar para a escola, ele tinha que ter um relatório médico comprovando que ele não era idiota. 70. Aí você imagina uma criança que morava no interior do estado, como é que essa criança estudava? Não tinha acesso nem a um médico qualquer, um clínico geral, você ia ter um médico especialista que fosse lhe dar um laudo dizendo que você, né, um atestado médico, um laudo médico dizendo que você não era idiota. Até 90, até 1999, o problema da deficiência, da barreiras arquitetônicas, o problema da deficiência era o deficiente, e não as barreiras arquitetônicas, não as barreiras, não o preconceito, não o capacitismo. Né? Aí, até 90, foi reconhecido que o problema não era nós, o problema não era as pessoas com deficiência, e sim eram os espaços. Né? Pronto. Aí vem a passos. Em 2007 foi que nós fomos, né, foi assinado o Tratado da ONU, né, reconhecendo, né, que precisaria mudar as políticas para as pessoas com deficiência. Só em 2015 que nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, muito discutida, linda. Quem lê a lei vai lá ver que é linda, né? Foi sancionada pela então presidenta na época, presidenta Dilma. Porém, ela foi sancionada, né? Só que ela não foi, de fato, implantada. Porque tem muitas coisas que lá está na lei e você não vê na realidade. E aí, faltou isso. Faltou realmente ser colocado em prática. Essa é a questão. E a gente está como está. Mas assim, mas a luta ela continua, a gente não se entrega nunca. Você vai, a porta se fecha, você bate até ela se abrir. Sim. Marina, qual é o mundo que você quer que o Theo encontre quando chegar na adolescência, quando estiver na vida adulta? Na verdade, a gente sempre pensa de uma forma bem utópica, né? Mas eu não desisto, tenho esperança, fé na humanidade. Então, assim, eu desejo um mundo mais colorido para ele, um mundo mais justo, né? Mais igualitário. E eu quero muito que o Theo tenha autonomia, tenha independência, né? Para ele conseguir conquistar o espaço dele no mercado de trabalho, para ele conseguir ter um relacionamento até, né, amoroso, relacionamento familiar melhor. E quero, se eu puder, porque é uma preocupação da maternidade atípica, a gente não querer ir embora antes dos nossos filhos, né? Então eu peço também que eu consiga acompanhar todos esses momentos dele, que vão ser muito importantes, com certeza. Muda o jogo, né? Na verdade, a gente quer seguir a lei natural de ir antes dos filhos, né? Exatamente. Uma mãe atípica pensa diferente? Pensa diferente. Eu acho que a nossa angústia diária é pensar que a gente pode não estar aqui. Como é que essa criança, esse adolescente, esse adulto vai ficar, né? Sem assistência adequada, sem o tratamento adequado. Então, o que eu torço é para eu ter saúde, para acompanhar todo esse processo.
E que a sociedade possa acolher, né? Com Se certeza, a vida seguir o fluxo natural. com certeza. Odaí, como é que você pensa um mundo ideal, um mundo justo, né? Inclusivo? O ser humano se colocar, né, no lugar do outro, e o mundo justo, ele seria perfeito, né? Mas infelizmente a realidade que nós temos é outra. Eu acho que basta que o ser humano ele se coloque no lugar do próximo, realmente, ele tenha essa empatia, ele consiga fazer isso, né? Eu acho que seria uma grande conquista para a gente, né? O mundo ideal, ele está muito distante, né? É claro que a gente tem que sonhar, né? Mas a realidade, às vezes, nos puxa e diz assim, olha, acorda. Chegou a hora, né? Chegou Mas a aí hora. você está lutando, está engajado, né? Sim. E eu costumo sempre falar o seguinte, nós, pessoas com deficiência, não precisamos de piedade, nós precisamos de oportunidade. Essa é a grande verdade. Se nós formos tratados como iguais, por exemplo, na escola, se nós formos tratados como iguais, as pessoas com deficiência se tornarão pessoas adultas, as crianças com deficiência de hoje se tornarão pessoas adultas completamente capazes de seguir sua vida, né, sem estar precisando do pai e da mãe, estar ali, né, conduzindo a vida dele. Então é isso. Né? Muito obrigada, gente. A gente fica por aqui. Esse foi o terceiro programa do projeto Educação Inclusiva, Modificando Atitudes e Comportamentos. Acompanhe os demais conteúdos no site fdr.org.br/educacau inclusiva. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.